Muito bem, hoje temos o prazer de conversar com o Dr. Vladimir Brito, constitucionalista, é considerado o autor, muitos dizem o pai da Constituição da República de 1992, é um especial Ventos de Mudança, Cabo Verde, 35 anos de democracia. Dr. Vladimir Brito, bom dia, obrigado pela disponibilidade. Bom dia. Sei que o doutor, por altura da transição, da abertura democrática, estava em Portugal, portanto é de lá que acompanha o desenrolar dos acontecimentos. No seu ponto de vista, há um marco ou um ato que sinaliza a abertura política ou isto resulta de uma sucessão de fatores internos e externos? O 19 de fevereiro de 1990, término do Conselho Nacional do PAICV, tem sido apontado como a data mais consensual da abertura democrática em Cabo Verde. É esse também o seu entendimento? Bom, a abertura em Cabo Verde, antes de mais, bom dia e agradeço o convite para essa conversa. Bom dia a todos, os ouvintes da Rádio Nacional de Cabo Verde. Antes de mais, diria o seguinte: na história, digamos, não há um facto que resolva o problema histórico de um país ou de uma situação qualquer. Há um conjunto de factos que culminam, digamos, com um momento, e muitas vezes esse momento é aquele que é considerado o marco das mudanças, das alterações, etc. Eu faço notar que após a independência, com a instauração do governo do PSCV-GC, aliás, na altura, passado pouco tempo depois daqueles acontecimentos que levaram à saída do Dr. Jorge Carlos Fonseca, do Dr. João Faustino e outros para o estrangeiro, e às perseguições políticas, eh, há depois um conjunto de factos cá fora da diáspora, digamos, de alguns intelectuais da diáspora, que começam a contestar o regime autoritário que se tinha instalado em Cabo Verde. E começam a contestá-lo através de vários mecanismos, através de panfletos, de reuniões em Lisboa. Eu contactava com eles e eles comigo também, e envio de documentos para Cabo Verde. Há um célebre documento enviado em que a capa até é um cabo-verdiano com uma mola de secar roupa na boca, para não falar, onde se escalpeliza a Constituição, o LOP, na altura, e outras práticas do então governo de Cabo Verde. É claro que depois pode culminar, em minha opinião até culmina mais concretamente com a queda com a revogação do artigo 4º, que impedia, digamos, qualquer processo democrático em Cabo Verde. Sendo certo que essa revolução simboliza, digamos, todo um processo político, uma movimentação política de jovens que hoje estão no poder, alguns deles. Eu lembro do Eurico Monteiro, por exemplo, que estão no poder e que na altura eram capitaneados por Jorge Carlos Fonseca em Lisboa. Eu participava aqui, a partir daqui de Guimarães e da minha universidade, e o Manuel Faustino a partir do Brasil, íamos fazendo o que era possível fazer na altura, que era, enfim, contestar o regime e as suas práticas que eram antidemocráticas e impediam o normal desenvolvimento, a normal instalação e o normal desenvolvimento do regime democrático. Doutor, É eu claro. estive atento àquilo que acaba de dizer e teve o cuidado de descrever o regime PAIGC, um regime que também, um partido que se confundia com o Estado, e descreve esse regime como um regime autoritário e não totalitário, como muitos autores também têm dito ou têm escrito a propósito do regime de partido único em Cabo Verde. Sim. Não, temos de fazer a distinção, porque, por exemplo, o regime em Cabo Verde era diferente do da Guiné, que eu por acaso vivi na Guiné. Na Guiné, o regime totalitário que se tinha instalado matava pessoas. Eu como juiz, uma vez pedi para me trazer um prisioneiro, disseram que não podiam trazer porque tinha sido fuzilado. Ou seja, o Buscardini fuzilava pessoas a seu bel prazer, prendiam pessoas arbitrariamente, maltratavam pessoas arbitrariamente. Eu estive, por exemplo, no caso do Rafael Barbosa, o modo como Buscardini queria tratar o Rafael Barbosa, as divisões que gerou. Portanto, outros regimes autoritários como
o regime stalinista, totalitários como o stalinista. Portanto, temos de fazer às vezes, ver as nuances para não cair na facilidade de classificar. A ciência política temos de ter muito cuidado com as classificações, porque há pequenas nuances que geram necessidade para repensar a natureza dos regimes. Eu digo, é claro que em Cabo Verde houve atitudes muito autoritárias, de prisões de pessoas, perseguições, nessa altura, etc. Mas que eu tenha conhecimento, tirando o caso de Santo Antão, que é muito conhecido, O caso da eu reforma agrária, não não é? vi, sim, não vi fuzilar pessoas em Cabo Verde, por exemplo. Eh, não vi perseguirem pessoas no sentido de cancelarem completamente uma pessoa. Quer dizer, havia algum cuidado no modo como autoritariamente se tratavam as pessoas. E E, ao portanto, contrário da temos de ter em conta Guiné-Bissau isso. também, que em Cabo Verde não havia pena de morte. Sim, pois, eu próprio salvei da pena de morte cerca de 7 pessoas. Algumas juridicamente, outras politicamente. Portanto, quer dizer, porque entendia que, como cabo-verdiano, nós não tínhamos a cultura da pena de morte, que era absolutamente inaceitável que o Estado decidisse da vida das pessoas. Uma delas eram 5 jovens que tinham cometido um crime grave, eu reconheço que o crime era grave, e que tinha sido proposta a pena de morte e que iriam ser condenados a pena de morte. Eu tive de agir clandestinamente, com a ajuda de uma jornalista francesa, para, junto do presidente, convencê-lo que aquilo não era correto, e o presidente, na altura, Luís Cabral, dar ordens ao procurador-geral para mudar o pedido feito à acusação, que em vez de pena de morte, pena de prisão. E os 5 jovens ficaram vivos. O Rafael Barbosa é outro caso. Eu, como juiz, disse ao Comissário da Justiça, ao Ministro da Justiça, num caso que eu tinha, que eu não aplicaria a pena de morte, e depois eles podiam julgar por insubordinação jurídica, se quisermos, mas naquele caso não ia aplicar, porque o Estado não tinha o direito de mandar matar quem quer que fosse. E era um português que tinha cometido uns crimes de pedofilia, e apliquei a pena de prisão máxima, e ele foi para a prisão, e não sei se está vivo ou morto, mas no meu caso, não, e corri o risco de ser eu julgado por não ter aplicado a lei que o PSGC da Guiné-Bissau entendia. Bom, Seja como for, e, doutor, o regime de partido único tinha todo um aparato, tinha a polícia política, as milícias, os sim, sim, tribunais de sim, zona, a própria a FARP, e houve alguns acontecimentos, como os de 1977, aquele grupo de cidadãos de São Vicente que foram acusados de sabotagem, muitos estiveram nas prisões, fala-se há registros de torturas, também em 81, na revolta da Ribeira Grande, em Santo Antão, com a reforma agrária, de que resultou um morto. Portanto, há aqui alguns aspectos que mostram um regime musculado. Exatamente, sim. Por isso mesmo que eu digo, houve alguns fenómenos, eu falei até de Santo Antão, mas não era uma prática, digamos, não era a cultura da morte, da tortura, enfim, de um conjunto de práticas que, por exemplo, o stalinismo aplicou, o Hitler aplicou, só para dar alguns exemplos, algumas ditaduras europeias e africanas. Olhem para a África e vejam se Cabo Verde, naquela altura, equiparava a Mobutu, por exemplo, ao Bokassa, por exemplo. Quer dizer, temos de fazer essas distinções. Eu não sou daqueles que, depois de ter contestado o regime, vem agora armar-me em salvador da pátria, como se eu não tivesse estado com o regime durante algum tempo, no sentido de ter apoiado o PSGC na luta de libertação e, no início do processo, ter estado, enfim, a acompanhar e com algum apoio ao PSGC no início do processo. Quando apercebemos, eu, o Faustino, o Jorge Carlos Fonseca e outros, que de facto aquilo não estava como pensávamos que devia estar, saímos. Ora, Quer dizer, exatamente esta é a eu não minha... vou fingir, Exato, não era... vou fingir que eu sou um santo nisto, como tem lido alguns autores que parece que nunca estiveram lá e nunca reivindicaram, alguns deles até, situações
muito mais complicadas. Ora, exatamente Não era é? a minha questão. Em que momento é que o doutor sentiu que o regime de partido único tinha os dias contados em Cabo Verde? Eu senti que o regime de partido não tinha os dias contados. Comecei por perceber, foi estar na Guiné e ver como é que aquilo funcionava. E o problema complicado que era a teoria da unidade da Guiné-Cabo Verde. Que Cabral criou essa teoria por efeito estratégico e depois foi adotado como uma sacrossanta teoria que ninguém podia contestar, mas que os próprios dirigentes não acreditavam nela, não é, como eu vi muitas vezes na Guiné. Não acreditavam nela, aquilo era só para fazer umas reuniões fingidas, para beber uns copos e conversar um bocado e depois mandar uns comunicados cá para fora. O Justino tinha os dias contados, comecei a perceber-me disto. Eh, quando a primeira alteração da Constituição feita por Vital Moreira em 82, salvo erro, perdão, desculpe, antes disso, quando começa a haver, quando Gorbachev começa a levantar a questão da perestroika e da glasnost. Ora, a partir daí, todos os regimes totalitários, ditatoriais e autoritários começaram a ter problemas internos. Ou seja, começou a haver, enfim, uma tendência para a mudança. Aliás, em Cabo Verde falava-se do perestroika, que era porque o comandante Pedro Pires, o comandante Pedro Pires era o primeiro-ministro, e falava de perestroika. E, portanto, penso que a partir daí começa a haver essa vocação, digamos, dos regimes começarem a tentar repensar a sua postura interna e internacional. Perdi o apoio da União Soviética, da então União Soviética, e tudo quanto ela representava sob um ponto de vista de uma cultura stalinista que se tinha instalado nesses regimes todos. E verifica-se que, de facto, é a partir daí, salvo erro, que se começa todo o movimento de rumo do artigo 4º, do célebre artigo 4º da Constituição de Cabo Verde. Quanto a nós, na altura, nós tínhamos começado antes, porque a contestação ao regime, e que percebíamos que contestando o regime e demonstrando que de facto não era aquilo que Cabo Verde queria para Cabo Verde, conseguimos manter, digamos, uma ideia de democracia, como já expliquei com a ação do Dr. Jorge Carlos Fonseca em Lisboa, depois contactava comigo e do Dr. Manuel Faustino a partir do Brasil, e eu a partir de Guimarães. Muito bem, doutor. Há alguns intelectuais cabo-verdianos que consideram que o PAICV, apesar de ter anunciado a queda do artigo 4º da Constituição de 1980 e de ter proposto a participação de grupos de cidadãos nas legislativas desse ano, montou um calendário de transição política que lhe dava vantagem e lhe permitia perpetuar-se no poder. Concorda com essa leitura? Lembrando que o PAICV queria realizar primeiro as presidenciais, abrir o pleito à participação de grupos de cidadãos e só depois, se calhar em 95, realizar eleições com a participação de partidos políticos. Sim, obviamente que o PSCV, desculpa, temos de ter em conta também mais tarde depois o fenómeno do golpe de Estado de Nino Vieira na Guiné-Bissau, que cria também um grave problema dentro do partido único, não é, da Guiné e Cabo Verde. Mas à pergunta que me faz, eu responderia da seguinte forma: é evidente que o PSCV tinha de, como qualquer partido político, tinha de, digamos, autodefender-se, portanto que tinha de criar mecanismos para perpetuar no poder se assim se fosse possível. Esse foi um dos mecanismos que tentou deitar abaixo, de revogar o artigo 4º e depois tentar todo um mecanismo jurídico ou político que lhe permitisse perpetuar no poder. Eu concordo com essa análise, sendo certo que as coisas correram mal, porque de facto esqueceu-se que havia, digamos, um movimento que cada vez se ia afirmando, primeiro de caráter muito inorgânico, como eu expliquei, mas efetivo, e que depois começou a radicar-se dentro do país e que começou a criar uma consciência de organicidade política e estrutural que ajudou a combater,
digamos, essas pretensões. Ou seja, PSCV, o que se esqueceu é que o facto de montar um esquema que lhe permitiria, ou melhor, um esquema para tentar perpetuar-se no poder, esqueceu que havia uma sociedade civil que estava a organizar-se politicamente e que tinha com ela não só muita população, como os intelectuais cabo-verdianos, que não concordavam com o regime e que criou uma transição. Em instantes Sendo estava a falar no golpe de Estado na Guiné-Bissau de 14 de novembro de 1980, que teve impactos no regime, para já a queda dessa unidade de Guiné-Cabo Verde, também este partido binacional teve que ser revisto. Há alguns autores, juristas, que questionam até como é que o PAICV, que na altura não existia, acaba por participar também, aliás, que não tinha participado nas eleições de 80, quem participou foi o PAIGC ainda, antes do golpe de Estado, e depois quem vai governar é o PICV. Alguns juristas levantaram na altura essa questão. Sim, efetivamente. O partido mudou, portanto perdeu a legitimidade, de certo modo. Mas como estávamos perante um regime ainda com o domínio do poder, não é? Acabou por se impor. O que, por sua vez, também permitiu que a oposição que se ia construindo dentro e fora do país, porque a diáspora teve um papel importantíssimo nessa transição, é preciso nunca esquecer o papel da diáspora, aliás, agora estive a falar há bocado, em Lisboa, no Brasil, em Guimarães e nos outros países, Estados Na Unidos, Holanda, etc. nos Estados Unidos, até havia Holanda, elementos sim, na altura, Estados ainda não Unidos, era o CID, pois, mas pelo menos já fazia algum sim, barulho. sim, isso fazia barulho e contestava e criava, porque parecendo que não, mesmo que essas contestações de imediato não tivessem o efeito de mudança de regime, contribuíam decisivamente para abalar o regime e gerar a necessidade dessa mudança, que mais tarde ou mais cedo teria de acontecer. E, portanto, o golpe de Estado da Guiné-Bissau também teve esse papel de perturbar, digamos, a harmonia interna e teve um papel importante, é que desmontou a ideia da unidade de Guiné-Cabo Verde, que era uma ideia que eu chamava eu digo às vezes aqui aos meus alunos e aos meus alunos, que há conceitos assassinos. Há conceitos assassinos, por sua própria natureza. Eu vi na Guiné-Bissau que o conceito de unidade de Guiné-Cabo Verde justificava que o regime fizesse as maiores barbaridades que podiam fazer. Quando esse conceito desaparece, é iludido por um golpe de Estado que demonstra que, de facto, aquilo que ele disse, nem os próprios dirigentes acreditavam naquilo, não é? Que aquilo foi uma estratégia do Amílcar e muito bem montada para a época e para o efeito que tinha, para a luta de libertação, mas que tinha de ser revisto após as independências, mas que mantiveram aquilo. Quando esse conceito cai, é evidente que o regime também se enfraquece, porque um dos pilares era essa teoria da unidade, não é? Que deixou de ser argumento para prender pessoas, para perseguir pessoas porque eram contra a unidade, etc. Aliás, Portanto, teve um impacto também e obrigou a revisão da Constituição de 80. Parece-me que, não sei se a Constituição chegou a entrar em vigor ou se antes de entrar em vigor foi revista, e levou também a uma remodelação, uma mini remodelação antes do próprio governo tomar posse. Sim, sim. A Constituição de 80, salvo erro, foi elaborada pelo professor Vital Moreira, alguma parte, que tentou criar alguns fundamentos, digamos, do respeito pela pessoa humana e discretamente alguns fundamentos da democracia, mas não foi suficiente, como é evidente, porque o regime continuava com a sua natureza, não é? Porque é evidente que depois de uma luta de libertação, porque a história não é linear, não é uma seta que se dispara e que vai sempre em frente. A história tem curvas e contracurvas. Depois das independências, era normal que o regime que se instalasse tivesse algum endurecimento, como acontece em todas as revoluções, de modo a afirmar a própria independência. Só para dar um exemplo, na Guiné-Bissau, quando o poder passou para os naturais da Guiné-Bissau, eu lembro, eu era advogado, depois fui juiz, o modo desrespeitoso como tratavam os nacionais que exerciam cargos políticos. E era preciso,
mostrar às pessoas que esses eram os novos dirigentes. Esses eram os novos dirigentes. Porque a população que era contrária à independência, ou aqueles que até nem eram, pensavam que os nacionais não tinham capacidade para ser dirigentes. E, portanto, tratavam-nos de uma forma desrespeitosa. Eu próprio, como juiz, fui tratado desrespeitosamente, não é? Portanto, Por, esse é por, o por pessoas. complexo do colonialismo, não é? Pois, é evidente. E, portanto, que houvesse algum, inicialmente, poder-se dizer, num primeiro ano após a independência, que houvesse alguma dureza para mostrar que, de facto, tinha havido uma mudança, bom, ainda podia ser aceitável. Agora, que perpetuasse que essa dureza se transformasse em assassinatos de pessoas ou torturas de pessoas, já não era aceitável, mesmo no primeiro ano, após a tomada de poder. Não é? Muito bem, Portanto, vamos tudo dar. isto tem de ser conjugado. Exato, vamos dar um salto então neste percurso de 35 anos de liberdade e democracia em Cabo Verde. Chegamos ao 13 de janeiro de 1991. O Dr. Vladimir Brito ficou surpreendido com a vitória do Movimento para a Democracia, um partido que tinha nascido havia poucos meses, declaração política 14 de março de 1990 e 90, não é? 90, sim, sim. Exato, depois formalizado lá para setembro, outubro e ganha as eleições com uma maioria qualificada. Pergunto-lhe se essa vitória o terá surpreendido de alguma forma. Poderia ter surpreendido pela maioria qualificada, não é? Mas não surpreendeu por ganhar as eleições. Porque havia uma fadiga política da população. A população estava fadigada com o regime autoritário único, de partido único. Não suportava. Até para a própria natureza psicológica ou psicocomunitária de nós cabo-verdianos. Nós somos um povo que gostamos de liberdade, naturalmente. Mesmo na época colonial, agíamos por vezes com máxima vontade, digamos. Portanto, o grupo que formou o MPD, na altura, já vinha trabalhando, quer dizer, já tinha esses antecedentes e depois, como lhe disse, internamente tomou consciência de que se tinha de organizar, não é? Organizou-se, estruturou-se em partido, porque o problema não é o problema formal de se inscrever como partido, é o problema material da luta política, da cena política, como a gente diz em ciência política. Nós temos de ver que os regimes funcionam no quadro de uma cena política como se fosse um teatro. Alguns estão na boca da cena, estão à frente, outros estão atrás. O PSGC estava na boca da cena, o MPD ainda estava na parte de trás, mas estava a agir, estava a empurrar, digamos, estava a empurrar o PSCV para fora da boca da cena. E queria passar ele para a boca da cena. E a única forma que ele tinha era depois do movimento sociopolítico que se desenvolvia, não é? Acabar por se formalizar em partido para poder concorrer. Eu lembro perfeitamente que antes disso tive uma conversa com o Renato Cardoso, numa estadia que ele esteve em São Vicente, eu estava lá em São Vicente, fomos os dois para a Baía das Gatas, e a casa, que era uma casa destinada ao governo, salvo eu, e tivemos uma longa conversa sobre o futuro do país, digamos assim. O Renato era um homem aberto, um homem com uma visão de futuro muito mais aberta do que muitos dos dirigentes do PSCV, e falava da necessidade de eu falei da necessidade de uma mudança, de uma transição pacífica, uma transição, digamos, contratualizada por compromissos, em que penso que terei falado com isto também depois com o Carlos Veiga, mas não tenho a certeza, que era 3 aspectos que tinham de ser tidos em conta, que era uma transição que garantisse que a segurança nacional e a justiça fossem, e as Forças Armadas fossem, enfim, controladas, digamos, de forma a evitar qualquer propensão para a violência, não é? Porque eram os 3 momentos ou melhor, as 3 instituições que poderiam coagir, exercer por coação a violência. De maneira que falei com o Renato, penso ter falado com o Carlos uma das vezes, e
falei certamente com o Espírito Santo, e com outros colegas que lá estavam, o Faustino ainda estava no Brasil, e portanto, já havia eu lembro de um jantar em que eu participei, numa deslocação minha à praia, para outros fins, não para aquele jantar, e depois convidaram-me para o jantar, em que se sentia que havia já uma força política que não estava organicamente estruturada, era só a estruturação. Portanto, quando entretanto essa força também agia era conhecida socialmente, esse movimento, parecendo que não, subterraneamente agia, e era conhecida pela população. A população estava fadigada, do regime único. Portanto, qualquer eleição que houvesse na altura, aliás, a história tem demonstrado isso, sempre que há regimes únicos em que há eleições minimamente sérias, esses regimes caem por eleição, normalmente, grande parte das vezes. E, portanto, quando houve eleição, Portanto, não houve surpresa para si. não me admirou, não foi surpresa. Surpresa foi, de facto, a grande maioria que teve, quer dizer, a maioria exponencial que teve, porque contava com até talvez com uma maioria, era uma esperança, mas não daquela forma que teve. Né? Aliás, Carlos Veiga diz mesmo que a expectativa era eleger alguns deputados, talvez ter um grupo parlamentar para depois fazer pressão no sentido de uma abertura do sistema político em Cabo Verde. Doutor Vladimir Brito, e quando é que recebe, quando é que surge o convite para redigir o projeto da Constituição da República, que viria a ser aprovado em 1992? Já agora, qual é que foi a metodologia de trabalho? Suponho que tenha sido um processo moroso, uma vez que estava a trabalhar o texto da Lei Fundamental à distância, estava em Portugal e na altura não havia, digamos, essas facilidades que nós temos hoje, das redes sociais, das plataformas digitais que facilitam sobremaneira a interação. Como é que surge o convite e como é que o trabalho se desenvolveu? Tenho a memória de que o trabalho começa a desenvolver-se em São Vicente, ou seja, em casa do Dr. Belmiro Gil. Belmiro Gil é muito amigo do Carlos Veiga, e na altura, quando se falou na hipótese de mudar a Constituição, o Belmiro perguntou-me, tu não estás disponível para ajudar a fazer isto e tal? Eu, estou disponível quando quiser e tal. Eu estava a fazer o doutoramento na altura. Entretanto, tenho a ideia que o Belmiro falou com o Carlos Veiga para me convidarem para essa tarefa, e de facto depois o Carlos Veiga contactou-me e perguntou-me se eu estaria disponível. Eu disse que sim, discutimos, enfim, sumariamente, a ideia geral da Constituição, não é? Como aliás eu faço sempre quando faço qualquer projeto, discuto sempre com os parceiros, e suspendi praticamente o meu doutoramento durante um ano para fazer. Aquilo começou, sabe, os contactos foram, sabe, nos finais de 91, não tenho bem a certeza, mas penso que nos finais de 91, e durante todo o ano de 92 até setembro, com a data da aprovação, trabalhei na Constituição. A metodologia, feito o convite, aceito o convite, discutido as linhas bases do meu pensamento sobre uma Constituição para Cabo Verde, e do pensamento também do Carlos Veiga, na altura foi a pessoa única com quem falei nesse primeiro contacto, comecei a redigir a Constituição. E redigia aqui em Guimarães, no meu gabinete, onde estou neste momento, sentado, a falar, e fizemos um acordo interessante, é que eu fazia blocos de texto constitucional, comunicava ao Carlos, imaginemos, sobre o governo, dizia: Carlos, a parte do governo está pronta. Marcávamos uma viagem para Cabo Verde, eu ia para Cabo Verde, tinha reuniões com o Carlos, eu mandava-lhe o texto, depois marcávamos uma reunião, ele já tinha mais ou menos lido o texto, e posso dizer que foi a pessoa que mais perto me acompanhou nesse processo da Constituição. Discutíamos, ele concordava naquilo que entendia, punha umas dúvidas que tinha para pôr, e depois, algumas das vezes, reuníamos com um grupo alargado, digamos, do staff do MPD, eu explicava-lhes aquele projeto, por exemplo, do Governo, ou do Parlamento, ou do Presidente da República, discutíamos, faziam perguntas, o que era porque é que eu punha aquilo e não punha o outro, etc. Explicava, aceitavam, e
passava para outra fase. Mas o texto Vinha foi para também Portugal. debatido na sociedade civil, houve outros juristas, para além dos da Não, esfera do não, 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 MPD? não, não. O texto foi trabalhado comigo e com o MPD. A proposta, o projeto. Eh, Quando fui fazendo por capítulos, digamos assim, e quando terminei todos os capítulos, eh, então abrimos, porque agora é que tínhamos um texto, porque até naquele momento não tínhamos textos, tínhamos parcelas de textos, que os deputados também tinham de conhecer. E, portanto, algumas dessas pessoas, dessas personalidades que se reuniam comigo e com o Carlos, eram deputados, outros eram do staff central, digamos, do MPD, discutíamos tudo, e quando o texto ficou pronto, né, eu disse: "Pronto, está aqui o texto", ficou a faltar somente o preâmbulo. Nessa altura, propus ao Carlos Veiga, e ele aceitou. Ele foi de uma colaboração extrema, eh, é preciso dizê-lo abertamente, porque as coisas não são feitas só por uma pessoa, no sentido de que apresenta o papel, é uma espécie de iluminado. Não, ele colaborou, discutiu, falou comigo, transmitiu umas ideias do partido, o que é que se pretendia. Eu ia burilando todo esse trabalho, e quando teve todo pronto, eu propus ao Carlos Veiga, tendo em conta que tínhamos uma diáspora muito importante, que seria útil abrir o texto à discussão pública, quer internamente, quer externamente. E nessa altura foi publicado todo o texto do projeto ou da proposta de Constituição no jornal então que havia em Cabo Verde, de modo a que a diáspora pudesse ter acesso ao texto e emitisse a sua opinião. Recebemos algumas opiniões, algumas, enfim, que não tinham, digamos, não tiveram acolhimento, mas outras suscitaram-nos algumas preocupações, enfim, se era preciso alterar aqui ou acolá, e depois fizemos um debate na Câmara Municipal de São Vicente, onde esteve presente alguns elementos do PICV. Lembro perfeitamente, na altura, que eu conheci o Dr. Benfeito Ramos, o Dr. Aristides Lima, penso que esteve também presente, e participaram no debate, E o e doutor, várias, e o doutor David Alfra Almada também não participou? penso que nesse debate, não tenho a certeza. Não tenho a certeza se ele participou nesse debate, mas não tenho ideia do David, que foi meu colega de curso, que tenha estado presente nesse debate. A ideia clara que eu tenho é do Benfeito Ramos, que não era, penso que não era juiz ainda, ou era um jovem juiz. O Aristides Lima, quase seguramente que esteve lá, e depois outras pessoas do PICV, depois da sociedade civil, não é, que decidiram aparecer, como aparecem nesses debates gente de todas as ideias, e que puseram alguns problemas, debatemos, etc. E da diáspora, eu recebia às vezes, enfim, informação ou propostas de alterações, etc. Pronto, feito isto, fechou-se o texto constitucional, a proposta do texto constitucional, e o MPD, como partido político, apresentou ao Parlamento. Ora, sim, senhor. A 25 de setembro de 92 o projeto sobe ao Parlamento e é aprovado com 56 votos a favor, 16 abstenções e nenhum voto contra. O PICV não participou nas discussões e há um momento em que os deputados abandonam a sala. Já agora pergunto-lhe porque é que isso aconteceu, que aspectos é que preocupavam o maior partido da oposição em relação ao texto constitucional? Eu estava, por acaso, presente no Parlamento na altura, porque no debate da proposta, fizeram o favor de me sentar junto do speaker, do representante do MPD, que ia anunciando os artigos ou os textos, que era o Dr. Arnaldo Silva, e falava às vezes com ele, e ele fazia o anúncio. Penso que o problema principal que o PSV teve na altura, e que levou a balançar, era saber, em última análise, se havia para já uma ruptura constitucional ou uma revisão constitucional. Essa foi uma das grandes questões que se colocou. Por outro lado,
Outra questão é que entendiam, daquilo que eu fui falando com algumas pessoas, é que não tinha havido uma participação da oposição enfim, na discussão inicial do projeto. Eh, Mas o PCV e acusava o MPD, ou o governo, de estar a aproveitar-se dos mecanismos de revisão constitucional para fazer uma nova fazer Constituição. uma ruptura constitucional. Isso. Bom, mas é evidente que eu falei com muitos e dizia, aliás, depois falamos enfim, com alguns constitucionalistas portugueses, meus amigos, eh, de facto, houve de facto uma ruptura constitucional, não podemos dizer que houve uma revisão completa, houve uma revisão com ruptura constitucional, porque só podia haver ruptura constitucional utilizando o mecanismo de revisão. E a ruptura constitucional porque a Constituição mudou completamente a fisionomia jurídica ou política de Cabo Verde. Portanto, não era igual às anteriores. Não, não desenvolvia as anteriores, não alterava aqui ou acolá as anteriores, mudava completamente toda a filosofia política, jurídico-política, da Constituição cabo-verdiana e toda a filosofia jurídica da arquitetura jurídica de Cabo Verde. Portanto, alguns direitos humanos, por exemplo, em vários outros aspectos que a outra Constituição não tinha, por exemplo, o direito de amparo, o mandato do Procurador-Geral da República, eh, eh, o referendo, que tinha em conta a existência de ilhas, e como algumas ilhas não podiam sobrepor-se às outras, impondo-lhes referendos, que foi um texto muito pensado por mim, de modo a evitar a supremacia de umas ilhas sobre as outras. Portanto, tinha de haver um mínimo de coerência entre as ilhas, para evitar, digamos, conflitos entre ilhas, etc, etc. Portanto, houve um conjunto, os poderes do presidente, que eram importantes também, houve algumas alterações que levou a que o Sr. Doutor Mascarenhas Monteiro e Presidente na altura tivesse uma reação muito dura. E como é que viveu esse momento, a declaração de Mascarenhas Monteiro? Ele fez uma comunicação ao país, expressa algumas reservas, lamenta que não se tenha procurado um consenso mais amplo na discussão e na aprovação da Constituição da República e, naturalmente, também estava preocupado com a erosão, com a diminuição dos poderes do Presidente. Sim, certamente. Esta é uma história que tem de ser contada de modo a que as pessoas possam perceber. De facto, eu tenho um enorme respeito e simpatia pelo Dr. Mascarenhas Monteiro, que é de facto um homem genial, um homem acordado, afetuoso e inteligente, etc. E dávamos muito bem. Quando ele me disse que eventualmente podia não promulgar a Constituição, estava a pensar devido a essa questão essencialmente da diminuição dos poderes do Presidente, porque ele tinha sido eleito com os poderes e ia continuar com poderes diminuídos, falamos, e eu tentei convencê-lo que seria útil ele não ir por esse caminho, porque a sociedade cabo-verdiana estava à espera de uma nova ordem jurídica. E, portanto, não promulgar a Constituição por esses motivos, embora compreensíveis, seria impedir a normal evolução dessa sociedade do ponto de vista da ordem jurídica ou política cabo-verdiana. Bom, discutimos várias vezes, aliás, uma das discussões que tivemos, e o Dr. Amílcar Spencer pode confirmar, foi num jantar em casa do Dr. Amílcar Spencer, depois tivemos outras discussões sobre essa matéria, e entretanto, estava eu no Sal, na Ilha do Sal, e aparece na Ilha do Sal, e que me surpreendeu, o professor Gomes Canutilho, que é um professor que é muito meu amigo desde a faculdade. Ele é mais velho do que eu, mas ficou meu amigo quando eu era estudante. O Dr. Joaquim Gomes, quando estava no Sal, penso que o Dr. Mascarenhas Monteiro soube da estadia dele no Sal e pediu ao Dr. Tolentino para ir ao Sal, convidar o Joaquim, o doutor, como eu trato, o doutor Canutilho, para uma conversa com ele, presidente. Bom, nessa altura eu tive uma conversa com o Canutilho,
falamos sobre a Constituição, expliquei-lhe o que se passava, porque durante a feitura da Constituição não contactei com ninguém, porque eu queria fazer uma Constituição para a Associação Cabo-Verdiana, feita por cabo-verdianos e que servisse a Cabo Verde para evitar aquilo que estava a acontecer, que era importarem Constituições de Portugal, que depois não servia nos países, como aconteceu, por exemplo, em Angola, ou como está a acontecer agora na Guiné. A Constituição é uma das causas também dessa confusão toda que há na Guiné. O doutor Joaquim Canutilho falou comigo, pá, mas eu estou cá de férias, eu não vou tratar de Constituição. Disse, não, Joaquim, tu tens de ir, para vais falar com o Presidente, porque é muito importante, o país está numa fase de transição, tens de falar com o Presidente. Bom, e ele foi à praia enfim, com a condição de ir e vir no mesmo dia, porque ele estava de férias com a família. Ele foi e falou com o Presidente. E aquilo que eu já tinha de certo modo dito ao Presidente há um tempo antes, e que o Dr. Canutilho também lhe disse, foi exatamente isso. Faz uma declaração que ele tinha a ideia de fazer, nas conversas que eu tinha com ele, também apercebi-me disso, faz uma declaração onde se expõe as suas preocupações e, no fundo, diz o seguinte, quer dizer, o país, não é bem isso, mas é a ideia geral, o país precisa de uma mudança, essa é a hora da mudança, eu vou, com essas observações e essas objeções que eu tenho sobre essa Constituição, neste momento vou promulgar a Constituição. E a Constituição foi promulgada. Ou seja, houve um processo todo de discussão, de diálogo com o Presidente da República da época, para que, enfim, ele pudesse promulgar sem perder, digamos, a sua dignidade presidencial e sem explicar ao povo cabo-verdiano que de facto estava a perder poderes e que não era aquilo que queria, e depois que é o que está, no fundo é o que está naquela declaração que ele fez. Uma contextualização importante, porque agora sim a gente entende e compreende essas declarações e esse pronunciamento do Presidente Mascarenhas Monteiro. 33 anos depois... Um grande homem, um democrata. Cabo Verde nunca esquecer o Mascarenhas Monteiro, que é de facto um democrata genuíno e um homem do diálogo. Estava eu a dizer, 33 anos depois da entrada em vigor da Constituição de 92, esse documento já sofreu algumas revisões, a última foi em 2010. Há juristas e alguns políticos que consideram que foi essa revisão que reconciliou os cabo-verdianos com a sua Constituição, primeiro pela amplitude dessa revisão e segundo por ter sido feito num quadro de um amplo consenso. Não sei se concorda com essa leitura de que a revisão de 2010 acaba por conciliar ou reconciliar os cabo-verdianos com a Carta Magna. Não, sinceramente não concordo, por várias razões. Uma das justificações da revisão de 2010 é que se dizia que a Constituição era muito ampla, em muitos artigos. O que é que fizeram? Não diminuíram o número de palavras ou de caracteres da Constituição, juntaram artigos. Uma das questões. Depois fizeram algumas alterações que criaram antinomias dentro da própria Constituição. Ainda há dias, numa conferência que eu fiz em Cabo Verde, mostrei sobre o Conselho das Comunidades, não é? E o Conselho Económico e Social. Que, lendo o Conselho Económico e Social e Comunidades, vê-se que há ali uma antinomia que tem de ser esclarecida, mas como ninguém diga ao Conselho das Comunidades, portanto nunca se levantou. Eu já chamei a atenção para várias antinomias existentes. O Cabo Verdeano estava, em minha opinião, estava reconciliado com a sua Constituição, porque se na altura vamos admitir que na altura da revisão que fizeram, vamos mudar essa Constituição para outra qualquer. E vamos ver o que os cabo-verdianos diziam. Os cabo-verdianos estavam, até porque queriam a mudança e por isso é que votaram no partido no Movimento de Democracia e a Constituição. Aliás, eu lembro, um dos meus filhos até que me lembra, com intensidade, porque marcou como criança que era, que quando eu estava a sair, quando foi aprovada a Constituição, a galeria de pé aplaudiu. A galeria que estava com o povo lá. E quando vínhamos a sair, fizeram alas, passamos entre pessoas que estavam no Parlamento a aplaudir. Portanto,
não concordo com essa visão de dizer que a reconciliação foi feita. Até porque, com um conjunto de direitos, liberdades e garantias que foram dadas, Cabo Verde aceitou perfeitamente isto e não havia qual era bom perguntar a essas pessoas, em que pontos da Constituição ou em que capítulos do governo, do parlamento, da justiça, dos direitos fundamentais, das relações internacionais, em que ponto estava o Cabo Verde não estava conciliado com a sua Constituição. Se tento explicar isto, não é só para dizer não estava conciliado com a Constituição e foi agora que conciliou. Se olhar bem para a revisão que fizeram, fizeram algumas mudanças que penso que a maioria das pessoas nem se apercebeu. Uma delas penso que foi a questão do referendo, outra foram essas junções de artigos que criaram algumas antinomias, mantendo a Constituição com o mesmo volume de caracteres que tinha anteriormente, ou até talvez mais, não é? Portanto, o fundamento essencial Parece-me que na foi. altura um ponto de bloqueio tinha que ver com a questão dos impostos. Havia aí um artigo da Constituição que condicionava o governo, portanto o governo não podia lançar impostos porque isso dependia de uma maioria reforçada e com a revisão de 2010 isso foi retirado. Sim, mas é isso que conciliou os cabo-verdianos com a Constituição. Uma alteração de um artigo que impediu o governo de fazer de alterar os impostos e que protegia a população até. Porque, para evitar arbitrariedades do governo, a população era protegida. Aliás, os impostos devem ser lançados pelo Parlamento e não pelo governo, através do orçamento. Portanto, quer dizer, não vejo essa fundamentação, é espúria, porque se é o Parlamento que tem o poder de decidir dos impostos, como diziam os ingleses, não há representação, não há impostos sem representação. Quer dizer, caberia sempre ao governo fazer uma proposta ao Parlamento, como ainda hoje cabe. Portanto, o governo não pode lançar impostos Sim, como senhor. quer. Portanto, quer dizer, não vejo que este fator tenha conciliado a população com o seu Constituição. Ó, doutor, mas Cá, sim, pode continuar. diga. Não, eu Não, ia dizer, se neste momento se lhe pedissem para apresentar algumas ideias para a revisão da Constituição da República, bom, infelizmente o período de revisão ordinária parece-me que já passou, onde é que o doutor mexia, reforçava os poderes do Presidente da República ou apenas os clarificava? não, os poderes do Presidente da República estão claros no sistema de parlamentarismo mitigado, penso que não. Penso, à primeira vista não vejo de imediato a necessidade desses poderes. Teria de ver mais. Agora, há pontos que eu alterava. Aliás, há muito tempo que eu digo que a Constituição precisa de ir para a oficina, ser revista, porque o mundo mudou. O mundo de 2025 não é o mundo de 1992 ou de 2010. O mundo mudou completamente. Há um conjunto de fatores novos que a globalização trouxe e que se tem de ter em conta. Mas, de imediato, eu olhava para a diáspora não como uma fonte de financiamento do país, mas como uma fonte de financiamento da cultura, da representação do país no exterior, etc. De ciência, literatura, artes, etc. Portanto, eu fazia uma alteração no Conselho das Comunidades, desde logo, estruturando de outra forma e escrevendo na própria Constituição quem deve ser membro do Conselho, porque deixando para a lei geral, depois a lei regula isto, nunca mais se faz nada, como aliás já se viu. Depois, a questão do referendo, eu retomava o reequilíbrio das ilhas, que é fundamental, fazer alterações aí, e tratava de algumas outras matérias. Portanto, a questão do referendo, neste momento, a iniciativa depende do governo, não é? Sim, do referendo. Do referendo, sim. Sim, teria de ser revisto, porque e despartidizava muitas situações que estão partidizadas. Basta ver no Conselho Económico e Social que os partidos dominam o Conselho. Há outras matérias. Aliás, a questão eleitoral era revista por mim imediatamente, com um círculo uninominal. Cada ilha teria direito a um deputado não partidário, mas vindo da sociedade civil, que seria eleito por cada ilha, para representar a ilha, no Parlamento.
diminuindo o número de deputados dos partidos, não diminuindo o número de deputados da Assembleia, mas diminuindo os partidos para poder dar uma representação por cada ilha, não é? Isto reforçava a democracia, evitava aquilo que acontece, quer em Cabo Verde, quer em outros sítios, que depois da gente eleger os deputados nunca mais querem saber de nós, passa a expressão, e só nos procuram quando precisam de nós outra vez para eleições seguintes. Portanto, aí teríamos um deputado de uma ilha que iria defender a ilha, os projetos da ilha dentro do Parlamento. Não é? E criavam-se inovações, como se criaram, essa seria uma delas, como se criaram na Constituição de 92. Por exemplo, agora o professor Dr. Vidal Moreira está a defender uma teoria que está na Constituição de Cabo Verde desde 92, que é a de que o governo, antes de tomar posse, tem de apresentar uma moção de confiança. Aquilo, para nós, isso já é uma prática de 30 anos. Exato. E, entretanto, agora entendeu-se aqui em Portugal. Ou seja, nós temos de pensar que somos capazes de inovar e de dar exemplos aos outros povos. Aos outros países, se quiserem. A nossa Constituição pode servir de matéria de estudo para outras Constituições. Aqui em Portugal, quem foi o primeiro país que pôs o mandato do Procurador-Geral da República? É Cabo Verde. E agora já em Portugal. Quem foi o primeiro país que deu voto, a ideia de voto à diáspora? Foi em Cabo Verde. Portugal apareceu depois. A eleição do Presidente da República apareceu depois. Em instantes perguntar-lhe sobre a questão dos poderes do Presidente da República, porque porventura tem estado a acompanhar, o Presidente tem sido acusado por alguns segmentos da sociedade cabo-verdiana de estar a extrapolar as suas competências e poderes constitucionais, a imiscuir-se na esfera do Executivo, por exemplo, na nomeação de embaixadores, se é lícito que o Presidente da República trace linhas vermelhas ou o Presidente deve limitar-se a nomear os nomes que são propostos pelo Governo? Não deve limitar a nomear. Essa é uma competência partilhada entre o Presidente e o Governo. O Governo não pode impor ao Presidente um embaixador, como o Presidente não pode impor ao Governo um embaixador. Mas se o Presidente da República está sempre a fazer finca-pé, portanto acaba por se constituir numa força de bloqueio, ou não? Ele tem o poder de não fazer isso. Imaginemos, se há uma lei que ele entende que é inconstitucional, pode vir 10 vezes, se for inconstitucional ele veta 10 vezes. As pessoas têm que perceber que os poderes têm de ser exercidos. Há uma partilha de poder nas relações internacionais, nas forças armadas e noutros setores. Portanto, o Presidente tem o direito de exercer os seus poderes naquelas áreas. Aliás, já dei-me parecer há algum tempo, no tempo do Dr. Carlos, Dr. Jorge Fonseca, sobre as relações internacionais, as relações entre o Presidente e o Governo. Mas é preciso ver que a lealdade institucional tem de ser estabelecida e por vezes não é. Por vezes não é. Quer dizer, temos de ser muito claros. E portanto, o Presidente não tem que se submeter ao dictato do Governo. Este tem de ser o embaixador. Não. Vamos sentar, vamos analisar quem é. E já agora como é que se manifesta ou que se expressa o poder de fala do Presidente da República? Ele é livre de se pronunciar sobre todos os aspectos relativos à governação do país na praça pública, pode criticar, ainda que subrepticiamente, algumas medidas ou decisões do Governo, pode expressar publicamente as suas reservas perante um diploma que o Governo lhe tenha submetido, ou deve fazer isso tudo no recesso dos gabinetes e nas conversas que semanalmente tem com o Primeiro-Ministro? Aqui há duas dimensões. Há uma dimensão que de facto implica uma reserva, pode implicar uma reserva enquanto se negocia com o Primeiro-Ministro, porque também é que nós podemos olhar só para o Presidente, porque há uma relação entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Qual é a conduta do Primeiro-Ministro? Sabemos? Como é que ele se relaciona com o Presidente? Explica-lhe tudo, diz-lhe tudo, ou esconde-lhe algumas coisas nas conversas que tem. Quer dizer, é que aqui há uma bidirecionalidade que tem de ser analisada, porque o Presidente reage face a qualquer coisa que aconteceu. Ou seja, ou o Primeiro-Ministro não lhe disse tudo, ele veio a saber por comunicação social ou por outros meios, ou o Primeiro-Ministro disse-lhe tudo, mas ele age mal, por exemplo, não é? Ou há reservas que não são
não são aceitáveis. Quer dizer, ou há lealdade institucional ou não há. Porque eu não posso falar do Presidente, da conduta do Presidente, sem saber qual é a conduta do Primeiro-Ministro. O que é que ele faz, o que é que ele diz. É claro que há coisas que devem ser reservadas, mas há outras, com o chamado magistério de influência, que permitem que o Presidente, no regime que temos, tenha de vir a público chamar a atenção para certas situações que ele entende que devem ser feitas, trabalhadas de outra maneira. Não é, eu não quero um presidente papagaio que diz tudo e que fala tudo, mas há certas situações que no regime que temos, que o presidente da magistratura de influência tem de falar publicamente, porque a magistratura de influência não é só falar com o primeiro-ministro no gabinete, porque o primeiro-ministro ouve, vai e faz de outra maneira, ou faz como o presidente diz. Ele tem de vir ao público e dizer, olha, está-se a passar isto. Por exemplo, o caso de São Vicente, do que se passou em São Vicente com a cheia, o Presidente não pode ficar calado, ele tem de falar, dizer, olha, se tivesse acontecido isso, se tivesse feito isso, é preciso no futuro ter atenção para estes factos, etc. Porque se ele fica calado, o Presidente não é a Rainha de Inglaterra, ele é um agente do Executivo. O Presidente, para já, faz parte é um órgão executivo, do Executivo, ao contrário do que muita gente pensa, embora com poderes próprios. E, portanto, ele tem de agir de acordo com as relações que ele tem com o governo e com a lealdade institucional de um e do outro. Mas por Se vezes não há nós ficamos lealdade com essa institucional, ideia, exato, mas por vezes nós ficamos com essa ideia de que o poder, a magistratura de influência do Presidente da República é uma espécie de deitar água no balaio furado, quer dizer, o Presidente fala, leva a comunicação social para o sítio dos acontecimenmentos, manda alguns recados, faz sugestões, mas se o Governo não ouvir, portanto, se o Governo não atender, digamos, a essa chamada de atenção do Presidente da República, fica tudo na mesma. sim, não, o problema, eu não estou a dizer que o Presidente não possa ter excessos. Todos têm excessos. Basta ver aqui o Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Para se perceber. Eh, o, 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 o problema é que o Presidente, digamos, tem de ter um conceito de reserva e tem de pôr em prática uma certa reserva institucional. Mas, como eu lhe digo, essa reserva institucional também depende muito do modo como ele percebe a sua relação com o Primeiro-Ministro. Ou seja, se o Primeiro-Ministro lhe diz é leal, se não é leal, se diz uma coisa e faz outra, por exemplo, se diz metade da verdade e outra metade esconde, porque temos de saber tudo isto, não podemos julgar uma pessoa no quadro de reações que ele tem de relação com outra pessoa sem saber o que a outra pessoa faz. E isso é uma espécie dos casais que se divorciam, em que as pessoas tomam posição a favor de um porque ouviram a história de um e depois não ouviram a história do outro. E quando ouvem a história dos dois, têm posições diferentes. Agora, o que o Presidente tem de ter uma reserva sobre certas matérias, obviamente tem de ter nas relações exteriores, por exemplo, nas Forças Armadas, enfim, noutras matérias, o Presidente tem o dever de exercer, mas tudo diferente. Tem o dever de dizer, olha, isto aconteceu, não pode continuar a acontecer porque causa danos ao país, porque ele representa o país. Como o Primeiro-Ministro tem o dever de fazer tudo a benefício do país. E ambos têm o dever de lealdade um para com o outro. Muito bem, já estamos Portanto, a nós temos esgotar. de saber, Exato, sim. Pode terminar. nós temos de saber o que o Primeiro-Ministro faz quando vai às reuniões, o que ele diz, para depois podermos julgar. Enquanto não soubermos isso, porque eu já ouvi dizer, não sei se é verdade ou não, que há muita coisa que o Primeiro-Ministro não diz ao Presidente. Já ouvi dizer isso, não sei se é verdade ou se não é. Mas, sendo verdade, não há lealdade institucional. Não sendo verdade, há lealdade institucional, o Presidente tem de ter em conta esse facto. Doutor Vladimir Brito, estamos à beira de comemorar 35 anos de democracia e o país vive uma situação, no mínimo, insólita. Todos os chamados órgãos externos do Parlamento têm os mandatos expirados. Estou-me a referir à CNE, a Comissão Nacional de Eleições, à Autoridade Reguladora para a Comunicação Social, à Comissão de Proteção de Dados. Há outras entidades também com valência constitucional que estão nesta mesma situação. São os casos dos juízes, conselheiros do Tribunal Constitucional, o Procurador-Geral da República, o Tribunal de Contas. Como é que tem acompanhado esse impasse? Eu tenho acompanhado esse impasse desde agora, há algum tempo que vou comer, mesmo cá em Portugal também, porque o fenómeno é parecido.
E é uma das coisas que possivelmente uma revisão da Constituição tem de prever. Eu entendo que quando isso acontece, o Presidente da República tende publicamente a exercer uma atitude de influência, dizendo: o órgão de soberania não está a funcionar em condições. Ele tem de o dizer, porque Ele de tem chamado facto a atenção não é. para a necessidade de um consenso, do diálogo entre os atores políticos. Pelo menos Está o bem, Presidente mas da os República autores tem feito políticos estão isso. no Parlamento, são representados no Parlamento. Se no Parlamento tem essa conduta, não conseguem eleger os órgãos externos, o Parlamento não está a funcionar. Quer dizer, não há o regular funcionamento da instituição, está a falhar nessa matéria, nessa área. E, portanto, quem é o garante desse regular funcionamento? É o Presidente da República. E ele tem de chamar a atenção para esse facto. Não é aceitável que um juiz constitucional continue a exercer os seus poderes como juiz, pretende já a legitimidade, porque acabou o prazo, o seu mandato. Que o Procurador da República seja ser poder acusando pessoas, etc., com mandato expirado, etc. Quer dizer, não é aceitável, porque isto depois tem repercussões noutros órgãos de Ora, ainda soberania. bem que fala nisso porque há dias o Presidente da República, falando-se precisamente a esta situação dos órgãos externos, disse que esses órgãos têm os mandatos caducados. Alguns observadores acham que o Presidente não deve dizer isso, uma vez que, quando fala em mandatos caducados, está a pôr em causa a legitimidade e o poder de decisão desses órgãos. Não é o Presidente que pôs em causa, foi o Parlamento. O Presidente limitou-se a constatar uma realidade. Ou seja, se está caducado, seja o Presidente, seja o polícia, seja o cidadão comum, tem mandatos caducados. Quer dizer, o Presidente é que pôs em causa a legitimidade. Não, quem pôs em causa a legitimidade é o Parlamento e os partidos que lá estão. São eles é que elegem, não é o Presidente que elege. E o Presidente, o máximo que pode fazer é dar posse a alguns desses órgãos. Quer dizer, temos de ter também um bocado da noção do ridículo, não é? Ou seja, o Presidente vem ao público e diz: temos aqui um órgão de soberania que estão como, que é o caso dos tribunais, por exemplo. Esse caso até é grave, porque é um órgão de soberania, cujo o mandato dos juízes terminou. Terminado o mandato, a legitimidade desaparece. Apesar de poderem continuar a exercer as funções até a nova eleição, mas a partir da altura há uma erosão da legitimidade dos juízes. Quer dizer, se ele ficar lá mais 3 anos do que aquilo que tem, quer dizer, é uma espécie de apropriação, ou melhor, eles não se apropriam. O Parlamento permite que alguém que já devia sair continue a exercer uma função para o qual já não está mandatado. Mas o senhor estava a dizer que a solução para este impasse pode residir numa eventual revisão da Constituição. Não, sim, tem de residir na revisão da Constituição. Eu cheguei a defender, embora com algumas dúvidas ainda, que nessa situação podia caber ao Presidente nomear, indicar essas pessoas que ficariam a exercer poderes até que o Parlamento decidisse eleger outras pessoas. Então saíam e entravam as pessoas eleitas pelo Parlamento. Portanto, acabava com este abuso do Parlamento, que isso é um abuso do Parlamento, é um jogo político dos partidos. Quer dizer, eu vou ter um, tu vais ter dois, não posso ter agora nenhum. Portanto, esse é um jogo político. A sociedade está capturada pelos partidos neste momento, okay? Não só cabo-verdiana, é europeia, etc. E os partidos estão a erudir a própria democracia. Para falar muito claro, com práticas dessas, estão a erudir. Portanto, se não há uma consciencialização disso, e uma tentativa de resolver esse problema, são os partidos responsáveis pela decadência da democracia. Falemos claro, seja em Portugal, seja em Cabo Verde, seja em Espanha, seja onde for. Aliás, hoje há livros de ciência política que explicam claramente esse fenómeno. E, portanto, se não têm consciência disso, assumam as responsabilidades. Se os dois partidos estão a julgar, fazendo cálculos matemáticos para a expressão, de quantos juízes vou ter, quantos membros da Comissão Nacional vou ter, e como não consigo ter aquilo que quero, bloqueio. Quer dizer, quem é que está a criar problemas? É o Presidente
são os partidos. E o Ou doutor acha Parlamento. que é execuível, digamos, essa mudança ou ultrapassar-se esse impasse até às eleições legislativas que deverão acontecer entre abril e junho? Acha que os partidos do Arco do Poder vão se pôr de acordo para recompor esses órgãos ou isto agora fica para depois das eleições? Eu espero que consigam fazer isso, porque se não conseguirem, eu considero que estão a exercer abusivamente os seus poderes, abusivamente, repito, os seus poderes, e que põe em causa o regular funcionamento das instituições. E nessa perspectiva, o Presidente da República tem de tomar uma posição. O Tribunal Constitucional está a comemorar 10 anos de sua entrada em funcionamento. Foi instituído com a revisão de 1999, com competência exclusiva em matérias constitucionais e na fixação de jurisprudência. Na revisão de 2010, os partidos com assento parlamentar acordaram a sua instalação nos moldes atuais. Só em 2015 o Tribunal foi efetivamente instalado. O Dr. Vladimir Brito foi uma das vozes que se manifestaram contra a criação do Tribunal Constitucional. Continua a defender que o país não tem condições para albergar um órgão que é o guardião da nossa Constituição e dos direitos dos cidadãos? Bom, em primeiro lugar, o modelo não é o único. Nos Estados Unidos da América não há Tribunal Constitucional. Há um Supremo Tribunal que funciona como Tribunal Constitucional, por exemplo. No Brasil não há Tribunal Constitucional, há um Supremo Tribunal que funciona como Tribunal Constitucional. Em vários países da América Latina não há tribunais constitucionais. Portanto, o modelo keynesiano não quer dizer que seja um modelo único, em primeiro lugar. Aliás, a prova disso é que temos 3 juízes e na presidência do Dr. Jorge Carlos Fonseca foram nomeados 2 juízes supremos, o que é inconstitucional. Quer dizer, os juízes que lá estão não têm legitimidade, porque é inconstitucional, para decidir os juízes suplentes para exercer funções. Portanto, nós temos de ver o que é que nós temos no país. Dir-me-ão, como já disseram, que está tudo bem no Tribunal Constitucional. Bom, vejam os atrasos dos processos. No caso, por exemplo, do recurso de amparo, que tem um prazo para decidir, e há recursos de amparo com 2 anos de espera. Tem um prazo de 48 horas, são 2 anos de espera. Porquê? Porque não há juízes. Eu próprio propus ao Provedor de Justiça da altura para um recurso contra o SOFA, que está no Tribunal Constitucional há não sei quantos anos à espera de uma decisão. Parece até que estão com receio de decidir, não é? Porque já decidiram um caso do PSCV e esse caso está ali no fundo e não decide. Porquê? Não tem juízes. Tá? Por outro lado, o juiz devia ter uma dedicação exclusiva, evitando dar aulas, por exemplo, porque poderia dedicar-se mais ao Tribunal Constitucional. Parece que não é bem isso que está a acontecer. Alguns juízes dão aulas e, portanto, perdem tempo a favor das aulas em vez do Tribunal Constitucional. Portanto, nós não temos juízes, não temos colegas juristas não suficiente para criar um Tribunal Constitucional a sério, com pelo menos no mínimo 7 juízes. No mínimo 7 juízes. E, portanto, criamos um Tribunal Constitucional, de certo modo, com 3 juízes e 2 inconstitucionais juízes suplentes. Portanto, aliás, olhem para os tribunais constitucionais todos que serviram de modelo e indicam um que tem um juízes suplentes. Indicam, e vamos ver como é que foram eleitos, como é que foram designados, se estão na Constituição, se não estão na Constituição. O Tribunal Constitucional não tem juízes suplentes. Portanto, com 3 juízes, por maior que seja o esforço que eles façam para resolver os problemas do Tribunal, eu entendo, humanamente, não lhes é possível, porque são só 3. E, portanto, os atrasos são enormes. E nesta década o Tribunal Constitucional já avançou com, pelo menos dados que foram divulgados, com 750 decisões, muitas das quais do recurso de amparo. Sim, em termos de produtividade, isso é... Vá ao site do Tribunal Constitucional e veja a data de entrada de muitos recursos de amparo que não estão lá pendurados ainda. Passado 48 horas. Vai ver, não é? É claro, eu não estou a pôr em causa o esforço dos juízes para decidir, por um lado, não é? Mas são só 3, entram dezenas de recursos de amparos e, portanto, não pode. Se, porventura, aproveitassem o coletivo de juízes do Supremo Tribunal e por secções
e dividissem aquilo e eventualmente não demoravam 2 anos, podiam demorar 6 Realmente. meses ou menos tempo. Não é? E nós temos de ter a consciência do país que estamos, o que é que queremos. Eu continuo a dizer que ou eu só aceitaria um Tribunal Constitucional tivesse no mínimo 7 juízes e que funcionasse minimamente em condições no sentido de prazos, etc. Não podem porque só tem 3 juízes. Muito bem. Tem Doutor, 3 juízes, exato. não é Doutor possível. Vladimir Brito, estamos a comemorar então 35 anos de democracia, mas há um facto que ainda divide a opinião dos cabo-verdianos. Há um ex-deputado e advogado preso na cadeia de Ribeirinha, acusado de atentado ao Estado de Direito Democrático, portanto ele está a cumprir uma pena de 7 anos. Pode-se dizer que isto prova que as instituições da República funcionam ou a prisão do Amadeu Oliveira é uma nódoa na democracia por resultar do corporativismo dos juízes e dos procuradores? Em minha opinião, é uma nódoa. É uma nódoa e revela que as instituições não funcionaram nesse caso, e esse caso transformou-se num caso nacional. Ou seja, já não é um problema do Amadeu Oliveira, já é um problema da própria instituição que tem um nome, que neste momento chama-se uma crise Amadeu Oliveira. Ele deu um nome a uma crise institucional. Veja o que fez o Parlamento. Veja o que fez o Tribunal Constitucional com a teoria do costume, que inventaram no último momento. O próprio juiz que dizia que o costume não podia ser, resumidamente, enfim, costume, que criticou o costume nessa matéria, acabou por subscrever a dizer que era um costume. Veja o que fez os tribunais. Enfim, há aqui uma falha completa, curiosamente, das instituições que cheira mais a vingança judiciária do que a justiça democrática. O caso, e já não falo do doutor Amadeu Oliveira, não é ele pessoalmente, agora é o caso. O caso sintetiza uma crise institucional grave que tem de ser resolvida, porque o país deixa de acreditar na justiça, vê o Parlamento como uma instituição enfim, que comete ilegalidades e inconstitucionalidades, enfim, impunemente, etc. Mas mais, se reparar, Amadeu Oliveira tem 4 anos já cumpridos de prisão, aproximadamente em 7. Enfim, está próximo de fazer o número de anos que deve ter uma liberdade provisória. O que é que acontece? Agora aparece um processo de crime contra ele. Está indiciado. Está a referir-se ao processo que o liga ao INPS, é isso? INPS, sim. Ora, isso não é por acaso que aparece agora. Não é por acaso que aparece agora uma comissão parlamentar de inquérito que é absolutamente inconstitucional, porque essas comissões são criadas para averiguar atos do governo e não atos de deputados e de cidadãos, nesse caso um cidadão. O cidadão é chamado à comissão se nesse ato do governo ele estiver implicado e que pode esclarecer. Mas essa iniciativa de uma comissão parlamentar de inquérito é da UCID, partido a que pertencia ou pertence o deputado Amadeu Oliveira. Seja de quem for. Quando o Presidente do Parlamento aceita a iniciativa e vai levá-lo para a discussão, está a partilhar, digamos, um princípio, uma prática inconstitucional para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ou seja, nós temos de ter, não podemos fingir que não vemos as coisas e estar calados porque nos convém estar calados. Eu quando penso que as coisas não estão bem, digo, quando penso que estão bem, digo. Nesse caso, o caso Amadeu Oliveira não é um caso agora já do advogado Amadeu Oliveira. Aliás, é uma pergunta que se tem de fazer. Qual é o artigo do Código Penal cabo-verdiano que tipifica o crime de Estado, como é que ele diz? Atentado ao Estado de Direito Democrático. Atentado ao Estado Democrático. Indiquem-me o artigo para ver com base em que é que ele foi condenado. Eu gostaria de saber qual é o artigo onde está. É a minha ignorância, mas assumo essa ignorância e pergunto que me indica o artigo tal do Código Penal cabo-verdiano que diz a tipificação típica, os elementos típicos desse crime são esses. E vamos ver se o Dr. Amadeu Oliveira cometeu esses elementos típicos.
por ter feito sair uma pessoa. As instituições continuaram a funcionar, que eu saiba, não atentou. Quer dizer, não houve golpe de Estado, não houve impedimento das instituições funcionarem. Portanto, eu gostaria de conhecer essa tipificação para ver, de facto, até que ponto isto é verdade. Portanto, o caso Amadeu é um caso já nacional, não de credibilidade nas instituições democráticas cabo-verdianas. Nós temos de ter consciência disso para resolver essa situação e tentar, enfim, não digo legitimar, mas criar credibilidade de novo às instituições, porque envolveu todas as instituições, Procuradoria-Geral da República, Tribunal Constitucional, Tribunais Ordinários, a Parlamento. Portanto, quer dizer, temos de ver isto nessa perspectiva e sem qualquer receio dizer que isto está mal, é uma nódoa para a democracia cabo-verdiana. Muito bem, vamos terminar. Eu tenho uma última pergunta para si. O Governo aprovou uma resolução que institui oficialmente a comemoração do 35º aniversário do Dia da Liberdade e da Democracia, celebrado a 13 de janeiro, data que assinala as primeiras eleições livres e pluripartidárias realizadas em Cabo Verde, em 1991. A resolução agora aprovada estabelece um programa nacional de atividades cívicas, culturais e educativas a decorrer em janeiro de 2026, com o objetivo de promover o diálogo intergeracional, valorizar a memória histórica e reforçar a cultura democrática. Como é que o doutor avalia esta iniciativa do Governo? E já agora trago à colação declarações do Presidente da República há dias a dizer que, enfim, não foi informado dessas comemorações e dessa iniciativa do Governo. Está a ver aquilo que eu falava há bocado sobre a realidade institucional das informações. Eu não tenho nada a opor à comemoração da democracia e da liberdade, quer dizer, pelo contrário, sou apologista que se comemore de modo que as novas gerações possam ter a percepção da importância que a liberdade e a democracia representam para os povos. Também concorda com a construção de um monumento à liberdade e democracia? Sim, não tem problema nenhum. Aliás, que se construam monumentos à liberdade e à democracia para deixar a memória histórica da importância disto. A única coisa que eu pedia era que não partidarizassem esta questão. Porque a liberdade e a democracia não é de um partido, ou de 2 partidos, ou 3, é do povo cabo-verdiano que luta diariamente por essa liberdade e democracia. Se partidarizarem a tentar demonstrar que é um partido que é o único essa matéria, aí já começa a ter reservas, porque já não há liberdade nem democracia, mas há partidarização de um conceito e de uma prática que devia ser despartidarizada e levada a todo o povo cabo-verdiano para celebrar com alegria e com grande efusividade essa liberdade e a democracia, nomeadamente nas escolas secundárias, no ensino primário e nas escolas secundárias e na universidade. Criar a ideia de que temos de lutar por isso, porque a democracia está em perigo e a democracia só se faz se houver liberdade. Portanto, como dizem os latinos, nihil obstat. Muito bem, doutor, muito obrigado então por esta excelente conversa, por este contributo que deixa aqui ao Ventos de Mudança, Cabo Verde, 35 anos de democracia, também por este exercício de memória que acaba de fazer, desde os tempos, os primeiros sinais de abertura, depois as eleições de 13 de janeiro, a Constituição de 92 e até os desafios da democracia em Cabo Verde. Obrigado por ter estado connosco. Eu agradeço bem o convite e foi com muito